Pessoal, a regência verbal estuda a relação que se estabelece entre o verbo e seu complemento. O verbo é o termo regente e o termo regido é o complemento. Pode ser objeto direto, objeto indireto. Isto pertence a todos. Então, nós temos o verbo pertencer, que é o termo regente, e todos, que é o termo regido. Tá? A relação entre verbo sobre os seus complementos, objeto direto e indireto, e adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial são duas, tá? Pode ser uma ou mais palavras que têm a função de advérbio. Advérbio é a classe gramatical, é a função morfológica. Adjunto adverbial é a função sintática. Tá? A função sintática pode ser a locução adverbial ou o advérbio. Certinho? Vamos ver alguns verbos, os mais importantes. Mas vai aparecer para vocês, tá? Eu assistir, o visar, tá certo? Mas a gente vai ver uma relação interessante aqui. Essa aula a gente salva em PDF, manda no finalzinho da aula no grupo, certinho? Acho que dessa vez todos os alunos estão no grupo, né? Para assistir a aula de ontem teria que estar no grupo. Quem não está, peça o link que a gente manda, tá? E vocês entram no grupo, perfeito? O verbo agradar, tá? No sentido de fazer carinho, ele é transitivo direto. A mulher agradava o filho. A mulher agradava o filhinho. Então, o verbo agradar é um verbo transitivo direto. O filhinho é um objeto direto. O objeto direto é aquele que não precisa de preposição. Tá? O verbo agradar, no sentido de satisfazer, contentar, aí sim, ele é transitivo e indireto. Exige a preposição a. O desempenho do time agradou ao técnico. O desempenho do time agradou ao técnico. Então, sentido de satisfazer, contentar, tá? Ele é verbo transitivo e indireto, exige a preposição a. Então, verbo agradar, nós temos duas regências. Tá? Como for fazer carinho, é transitivo direto. A mulher agradava o marido. Tá certo? Agora, for no sentido de satisfazer, contentar, ele é transitivo e indireto e exige a preposição a. Tá certo? O desempenho do time agradou ao técnico, ao treinador, à torcida. Se a torcida teria que ter crase. Perfeito? Alguma dúvida sobre o verbo agradar? Vamos lá. Aspirar. Outro verbo importante, a gente até fez uma questãozinha no comecinho da aula. Tá? O verbo aspirar, no sentido de respirar, sorver, tá? Perfume, ar, ele é transitivo direto. Ele aspirou um gás venenoso. Esse aspirar, o verbo é transitivo direto. Um gás venenoso, objeto direto. Tá? Agora, quando o verbo aspirar for no sentido de pretender, desejar, ele é um verbo transitivo indireto. Tá certo? Ele exige, é transitivo indireto, exige a preposição a. O jovem aspiram ao sucesso profissional. Então, sempre de ter em vista, de pretender, de desejar, ele tem como missão aquilo. Tá? Então, o verbo aspirar, tá? Os jovens aspiram ao sucesso profissional. Os candidatos aspiram à aprovação no concurso, se há com crase. Tá certo? Então, aspirar, no sentido de sorver, é verbo transitivo direto. No sentido de ter em vista, desejar, pretender, ele é transitivo indireto e exige a preposição a. O verbo aspirar não aceita lhe e lhes, tá? Quando for objeto indireto. Então, troca por a ele, por a ela, por a eles e por a elas. Mas, professor, eu vi numa aula anterior que o pronome pessoal oblíquo é sempre sujeito é eu e tu. Tá? Eu e tu nunca poderá aparecer como complemento. Tá certo? Agora, ele, ela, tá? Pode aparecer como complemento. Vamos lá. Aspirou a ele, tá? Não aspirou lhe. Perfeito?
assistir. Esse verbo assistir, tá? Ele tem 4 regências. Tá? O verbo assistir, ele tem 4 regências. Tá? Quando for no sentido de ver, presenciar, tá? É verbo transitivo indireto, exige a preposição a. Então, o verbo assistir, ele tem 4 regências, e a que mais aparece, a que mais a gente usa no nosso dia, é de ver, presenciar. Assistir a série com crase, o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Então, todos assistiram ao jogo da seleção, certo? Todos assistiram a série de televisão. Essa série, licenciar, objeto indireto, exige a preposição a. E foi o que o tio falou, o verbo assistir, tá? Não aceita ler. Então, todos assistiram ao jogo, todos assistiram a ele. Todos assistiram à série, todos assistiram a ela. Perfeito, tranquilo aqui. Essa informação é importantíssima. No sentido de prestar assistência. Tá? O verbo assistir no sentido de ajudar. Prestar assistência, ele é transitivo. Direto. A enfermeira assistia os acidentados. Então, verbo transitivo direto, com objeto direto, os acidentados. Alguns gramáticos, tá? Alguns gramáticos, e numa das questões que vai aparecer para vocês aí, o verbo assistir também, no sentido de prestar assistência, de ajudar, alguns gramáticos aceitam ele como verbo transitivo indireto. A enfermeira assistia aos pacientes. Também está correto. Tá? Então, depende. Então, se assistir aos pacientes aparecerem, eu não posso dar incorreta, porque alguns gramáticos aceitam. Perfeito? No sentido de pertencer, caber, ter direito. Tá certo? O direito de criticar assiste aos cidadãos. É verbo transitivo indireto, exige a preposição a. Verbo transitivo indireto, exige a preposição a. Então, o direito de criticar assiste aos pacientes. Então, nós já vimos 3 regências do verbo assistir. De ver, presenciar, é verbo transitivo indireto. De dar assistência, é verbo transitivo direto, mas aceita-se o indireto. E de pertencer, de caber, de ter direito, é verbo transitivo indireto. Nós temos uma 4ª regência do verbo assistir. Tá certo? Então, olha, o verbo assistir, tá? Ele aceita o ler. Esse direito lhes assiste. No sentido de morar, o verbo é intransitivo. Assisto, tá? Morar, né? No Meyer. Então, ele é intransitivo, então ele não precisa do objeto direto nem do objeto indireto. Tá? No Meyer é um adjunto adverbial de lugar. Tá? Quem assiste, assiste em algum lugar. Certinho? Quem mora, mora em algum lugar. Esquecer e lembrar. Esquecer e lembrar. Deixar vocês dar uma olhada aqui. Esquecer e lembrar. Tá? Esquecer e lembrar, tá? Eles não mudam de sentido, mas podem ser transitivos diretos ou indiretos. Quando é que ele é transitivo direto? Quando ele não tem pronome. Eu lembrei seu aniversário. Jamais esqueceremos esse dia. Tá? Esses são os fatos que ela esqueceu. Então, quando não tem pronome, quando ele não é pronominal, ele é verbo transitivo direto. Certinho? Ele é verbo transitivo direto quando ele não é pronominal. Mas e agora quando ele tiver pronome? Tá? Eles são transitivos indiretos. Então, quando eles têm pronome. Exemplo. Eu me lembrei de seu aniversário. Eu posso falar aqui, ó. Eu lembrei o seu aniversário, sem pronome esse me. Agora, se eu coloco o pronome, tem que ter a preposição. Eu me lembrei
de seu aniversário. Jamais nos esqueceremos desse dia. Jamais esqueceremos esse dia. Se tem o pronome, tem preposição. Se não tem o pronome, não tem preposição. E os dois estão corretos. E os dois estão corretos. Obedecer e desobedecer. Tá certo? Essa aqui é um que cai bastante. Mais obedecer. Obedecer ao. Então, são transitivos indiretos, exigem a preposição a. Você obedeceu ao regulamento. Tá? Os operários desobedecerão às suas ordens de prazo. Certinho? Então, obedecer e desobedecer, eles são sempre verbos transitivos indiretos, tá certo? Exigem a preposição a. Aqui nós estamos vendo os principais verbos e suas regências. Os principais verbos e as suas regências. Certinho? Pagar e perdoar. Quando eu pago pessoa, é transitivo indireto. Quando eu pago coisa, é transitivo direto. Quando eu perdoo pessoa, é verbo transitivo indireto. Quando eu perdoo coisa, é verbo transitivo direto. Exemplo aqui. Nós pagamos ao vendedor. Eu paguei pessoa. Leva a preposição. Deus perdoa aos pecadores. Perdoa a pessoa. Verbo transitivo indireto, aí exigindo a preposição a. Tá? Agora, quando esse é um verbo transitivo direto, como eu pago coisa ou objeto. Olha só, nós pagamos o material, perfeito. Pagar coisa é objeto direto. Eu jamais perdoaria seu erro. Erro é coisa, não é pessoa. É verbo transitivo direto. Então, seu erro, objeto direto. Tá? Ele pode ser transitivo direto e indireto. Nós pagamos o material ao vendedor. Ele é transitivo direto e indireto. Certinho? Exige complemento com e complemento sem preposição. Verbo transitivo direto e indireto. Nós pagamos o material, é coisa, sem preposição. Ao vendedor, pessoa, verbo transitivo indireto. Perfeito? Preferir. Tá? Esse é aquele que eu passei para vocês. Preferir. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Certinho? Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Sempre preferiu o trabalho ao estudo. E nunca preferi mais trabalho do que estudo. Perfeito? Quem prefere, tá? Prefere uma coisa a outra. Ele é transitivo direto e indireto. Tá? Então tem que ter objeto direto, temos que ter objeto indireto. E, no caso, é a preposição a. Quem prefere, ele preferiu Grêmio ao Inter, preferiu Palmeiras ao Corinthians, e assim por diante. Chegar e ir. Quem chega, tá? E vai a algum lugar, certinho? Então, olha só. O verbo chegar e ir são intransitivos, tá? Exigem preposição a. Certinho? Preposição a. Então, quem chega, chega a algum lugar. Eu cheguei em casa cedo. Uso popular. Eu cheguei a casa cedo. Parece que é mais bacana, mais correto o em casa, né? Eu assisto em Campo Grande. Aí é em. Agora, chegar é a. Eu cheguei a casa cedo. Certinho? Menino foi no jogo com o pai. Não, menino foi ao jogo com o pai. Eu vou ao médico, eu vou ao banco. Tá certo? Eu vou ao mercado, e não no mercado, no banco e no médico. Tá certo? Quem quiser printar esse aqui é bem bacaninha, pessoal. Isso aqui é interessante que vocês guardem aí, quem quiser printar, tá bom?
Beleza? A próxima. Verbo namorar, tá? Quem namora, namora alguém. É verbo transitivo direto. Então, Paulo namora Ana Nayara e não Paulo namora com Ana Nayara. Daí, se ele namorar com Ana Nayara, tem outra pessoa mais a Ana Nayara. Tomem bastante cuidado com isso. Vocês vejam que no popular, tá, geralmente, a gente, em alguns verbos, tá, a gente conjuga errado. Quem namora, namora alguém. Pedro namora Ana. Ana namora João. Visar. Bacana esse verbo também, vai aparecer para vocês. No sentido de mirar, por visto. A mirar, você visa o alvo. Por visto, você visa o cheque. Certo? Ninguém visa mais o cheque, né? Visa o documento. Então vamos lá. Transitivo direto. O atirador visou o alvo. Mirou o alvo. Certinho? O gerente visou o cheque do cliente. Então, ele assinou o cheque do cliente. Perfeito? Então, o verbo visar, tá? No sentido de mirar, por visto, ele é verbo transitivo direto. Mas se o visar for ter como objetivo, ter em vista, pretender, almejar, é transitivo indireto. Ele visa a uma promoção no emprego. Ele visa a progressão na carreira, com crase. Então, o verbo visar, tá? Quando for de ter objetivo, como aspirar, ter como objetivo, sempre regido pela preposição a. Simpatizar e antipatizar, tá? Os verbos simpatizar e antipatizar são transitivos indiretos, exigem a preposição com. Qual que é o detalhe? Eles não são pronominais. Então, simpatizei com a ideia, simpatizei com Joana e nunca simpatizei-me, não me simpatizo. Tá? Não vai pronome no verbo simpatizar e antipatizar. Tá? Esses verbos, eles não são pronominais, tá certo? Eles não são pronominais. Então, João simpatiza com Maria e não João se simpatiza com Maria. Fica até feio, né? Antipatizamos com o diretor no primeiro dia. Isso acontece, tá? Isso acontece. No primeiro dia. Então, não rolou. Beleza, pessoal? Aqui é o seguinte, tá? A gente vai fazer questões, tá? Nessa primeira parte, tá? Essas de alternativas. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer as questões de certo e errado. Depois a gente volta nessas aqui. Tá? Tudo isso aqui estará a gente vai salvar para vocês, tá? Então, é certo ou errado? Beleza? Naquela região, muitos assinantes preferem o rádio, a TV. Certo ou errado? Agora aqui eu quero que vocês participem, tá? Que vocês dêem opinião. E por quê? Certo? Por que, Carmen, está certo? Errado? Certo, vamos lá. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Quem prefere, prefere uma pessoa a outra. Então, naquela região, muitos assinantes preferem o rádio à TV. Perfeito, esse aqui está correto. Quem prefere uma coisa a outra. Quem prefere uma pessoa a outra. Então, esse item aqui está correto. Esse item aqui está correto. Vamos lá, próxima. Lembrando que crase é regência, tá? Crase é uso do verbo, é verbo transitivo indireto, tá certo? Vamos lá?
Quando voltarmos do intervalo, tá? A gente vai dar intervalo 10 para as 8. Quando voltarmos do intervalo, a gente coloca a lista de chamada, tá bom? Tá, Delma, por que está errado? Ou alguém quiser ajudar a Delma. Antes de verbo, né? Antes de verbo, tá? Não se usa crase, tá? Verbo partir. A crase é proibida antes de nome masculino, de verbo. Certinho? Vamos lá, próxima. Os funcionários do museu obedeceram os regulamentos. Os regulamentos. Verbo obedecer e desobedecer são verbos transitivos indireto, tá? E mais a preposição a. Obedecer e desobedecer são verbo transitivo indireto. Então, os funcionários do museu obedeceram aos regulamentos, tá certo? Aos pedidos do chefe. Então, cabe ao. Perfeito? Entenderam aqui? Próxima. Isto, Guilherme. Diverso é uma palavra masculina. Então, o verbo assistir, ele exige a preposição a. Mas, nesse caso, não tem o artigo a antes de diversos. Porque a crase é proibida de palavras masculinas e ainda está no plural, né? Então, está errado esse item. Perfeito? Uma próxima. Bonitinha essa aqui. Bonitinha essa aqui. Olha só, gente, já foram comprados todos os remédios de que ele necessita. Vamos no verbo e vamos fazer a perguntinha. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, de que ele necessita, perfeito, esse item está correto, pessoal. Próxima. Olha só, depende, Guilherme, verdade. O médico assistiu o doente, o paciente. Esse é o correto. Alguns gramáticos aceitam também assistiu ao paciente. Se é uma questão de certo ou errado, tá? Eu colocaria certo. Tá? Se a banca te der errado, você recorre usando a gramática, tá? Gramáticas de renome, e você anularia a questão. Está correto aqui, tá? Pode ser os dois. Pessoal, nossa chamada, 3, 4 minutinhos para a gente preencher. Fica e preenche as informações que ele pede aí, tá bom? Então, vai aparecer a chamada do curso de língua portuguesa, estudos de emprego de verbos, tá? A data de hoje, 17 de maio. Tá? O que é obrigatório? Certinho? É o e-mail e o seu nome completo e enviar. Certinho? Escreve o e-mail, seu e-mail aqui, seu nome completo e envia. E essa é a chamada de vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá? Aqui, verbo informar, tá? É verbo transitivo direto e indireto. Informar algo, alguém, ou alguém de algo. A gente pode inverter. Então, informou-os da decisão do juiz. Os, objeto direto, da decisão, objeto indireto. Ou informei-lhes
a decisão do juiz. O juiz, objeto indireto, e a decisão do juiz, objeto direto. Tá? Então, esse é o verbo do informei, cientificar, notificar, cientificar. Todos seguem essa regência. Cientifiquei-lhe que. Cientifiquei-o de que. Certinho? Vamos lá? Certo ou errado? As crianças preferem mais os doces do que os legumes. O que está errado? As crianças preferem doces aos legumes e verduras, tá? Então, está errado. Ele é verdadeiro? Olha só, as crianças preferem doces aos legumes. Perfeito? Então, esse aqui está errado, pessoal. Vamos lá, mais uma. Olha só. Assista a uma TV de LCD, pelo preço de uma projeção e leve junto um home theater. Então, o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Então, assista a uma TV de LCD. Perfeito? Esse item está errado. Próxima. Vamos lá? Errado, pessoal. A Caixa Econômica informou os mutuários de que não haverá prorrogação dos prazos. A Caixa Econômica informou aos mutuários que não haverá prorrogação dos prazos. Então, os e que são dois objetos diretos. Então, teria que ter um direto e um indireto, mas a ordem não interessa. A Caixa Econômica informou aos mutuários que não haverá prorrogação. Ou a Caixa Econômica informou os mutuários de que. Certinho? Então, isso aqui está incorreto. Perfeito? A gente já tinha feito a 1, a 2. Essa 3 também, né? Agora a 4. Vamos lá? Vamos fazer essa 4 aqui. Assinar a letra correspondente à alternativa que completa adequadamente as lacunas dos períodos a seguir. Posso informar os irmãos de Paula de que esses resultados não querem aludir à enfermidade da mãe. Então, é os de que a. É isso? Letra D? Não. Ele quer errada. Pessoal, informar os de que. Tá? Informa aos que. Perfeito? Então, ó, a letra B não pode, que é os e que. A letra D não pode, que é aos e de que. E a letra I não pode, que é os e que. Tem que ser os de que ou aos e que. Certinho? Bom. Quer eludir alusão a alguma coisa. Então, sobrou quem aqui? Letra A, né, pessoal? Posso informar aos irmãos de Paula de que os resultados não querem aludir à enfermidade da mãe. Um crase. Tá certo? A enfermidade da mãe. Então, verbo informar, quem informa alguém de alguma coisa, ou informa a alguém alguma coisa. Certinho? Então, letra A. Letra A, a questão correta. Antes dos trabalhadores, coisa redonda. Vai dar que letra? D, né? O pessoal estava acertando até no começo. Ó. Quem participa de alguma coisa. Certinho? E pelo qual. Beleza? Acho que a maioria até acertou essa aqui, né? Vamos à próxima. Ele quer a correta com a regência. Quer a correta com a regência. Vamos ver? Verbo por verbo. Precisar. Quem precisa de alguma coisa. Então, esses são os livros de que precisamos. Tranquilo aí? Beleza? Próxima. Esse foi um ponto que todos se esqueceram. Quem se esquece de alguma coisa. Esse foi um ponto de que todos se esqueceram. Perfeito?
Próxima. Guimarães Rosa é um escritor que mais aprecio. Quem aprecia, aprecia alguma coisa. Opa, parece que está bacana essa aí, né? Vamos ver outra. O ideal, que o verbo aspirar no sentido de almejar, de ter em vista, é verbo transitivo indireto, exige a preposição a. O ideal a que aspiramos é conhecido por todos. Então, realmente, a questão certa é a letra D. Beleza, pessoal? Vamos à próxima? Letra D está aqui. Vamos lá, todo mundo B? Não ocorre erro de regência, ou seja, ele quer a correta. A primeira coisa que a gente tem que interpretar é o que está sendo pedido. Certinho? Então, ele quer a correta. Bom, a equipe aspirava ao primeiro lugar. O verbo aspirar, no sentido de ter em vista, de almejar, ele é um verbo transitivo indireto. Ele exige a preposição a. Então, a equipe aspirava ao primeiro lugar. Certinho? Aspirava de almejar ao primeiro lugar. Letra B. Obedeça aos mais experientes. Então, perfeito. Ele quer a correta letra B. Obedecer, que obedece, obedece a alguém. Perfeito? Próxima. Vamos ver por que estão erradas as outras. Deu à luz a vizinha a 3 crianças sadias. Deu à luz. Tá certo? Então, deu o quê? Quem dá alguma coisa a alguém. Então, teria uma crase na luz aqui, né? Então, por isso está errada. O verdadeiro amor sucede, se sucede, né? O amor sucede. Mas já tem 50? Eram 62 pessoas, né? Algumas que já assinaram já saíram. Tá. Vamos dar um dos últimos 10 notícias para a gente ajudá-los. B, A. Vamos lá, gente. Deixa eu ver mais umas 2 opiniões aqui. Tá, essa lista eu coloco no grupo daqui a pouquinho, tá? E amanhã a gente coloca no site, tá? Essa aula de hoje. Assinar a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. Essas são as responsabilidades. Quem pode se eximir de alguma coisa, né? Você pergunta para o verbo que vem depois. Por isso afirmo, tá? Quem comparece, comparece a algum lugar. Que letra que deu aí, pessoal? D, né? Então, de que eles não podem se eximir, por isso afirmo que comparecerão à reunião. Certinho? Letra B. Foi parelho, né? Essas são as responsabilidades. Por enquanto, o verbo não exigiu regência. A regência é desse verbo aqui, ó. Eximir. Quem pode se eximir? Pode se eximir de alguma coisa. Então, é de que. Eu já elimino a letra C, a letra D e a letra E. Tá certo? A dúvida vai ficar agora. Quem comparecerão à reunião? Tá? Comparecer à reunião. Já tem preposição aqui. E quem afirma, afirma alguma coisa ou há alguma coisa? Quem afirma, afirma alguma coisa. Então, é sem preposição. Então, se eximir de alguma coisa, com preposição, afirmar, afirmar alguma coisa, sem preposição. Por isso que é a letra B. Perfeito? Tranquilo? Elisângela? Quanto à regência verbal, eu sempre disse que queria bem às amigas. O verbo querer, tá? Verbo querer. Então, nós temos 2 regências. Querer bem, tá? Então, quando for querer bem, exige preposição. Então, quando eu falo quero ler, eu quero bem, tá certo? Quando eu falar quero a, eu tenho desejo pela pessoa. Então, o verbo querer, quando for verbo transitivo direto, tá? Ele é ter desejo pela
pessoa. Então, toma muito cuidado quando você chega na mulher. Tá? Você quer dizer duas coisas diferentes. Quero a, você tem desejo para a pessoa. Quer olhar, você quer bem. Tá certo? Você tem caminho para a pessoa. Beleza? Então, aqui, ó, queria bem as amigas. Teria que ter uma crase antes de as amigas. Então, aqui está incorreto. Entenderam aqui o verbo querer? Então, por isso que eu acho muito interessante, sempre, dou aula desde 94, vai fazer 28 anos, tá? Na hora de fazer exercício, a gente complementa a teoria, até alguma teoria que a gente nem viu, a gente consegue ver, né, nos exercícios. Então, o verbo querer, quando for querer bem, tá? É quero-lhe. Quando for no sentido de ter desejo, quero-a. Beleza? Então, letra A está incorreta. Não simpatizo com aquele ator, tá? Simpatizar e antipatizar, tá? Vocês lembram da regrinha aqui? Vamos voltar lá? Simpatizar e antipatizar. Acho que já passou, né? Simpatizar e antipatizar. Pode ver passo a passo. Só que já vai dar um tempinho para quem não conseguiu assinar. Tem alguns que não assinaram ainda. É importante assinar para não ficar com falta. Tá? A única maneira que tem de assinar é com essa lista. Tá? Deu problema? Liga amanhã aqui durante o expediente com os nossos tutores, tá? Que eles vão tentar ajudá-los. Tá? Mas é interessante que a gente resolva o problema da nossa chamada aqui antes da aula. Olha aqui. O chegar, que acho que vai aparecer aqui, quem chega, chega a algum lugar, não em algum lugar, tá? Namorar, quem namora, namora alguém, não com alguém. Visar, no sentido de mirar por visto, é verbo transitivo direto, tá? Visou o alvo. Aqui, gente. Estava lá no finalzinho. Eles, o simpatizar e o antipatizar, eles têm a preposição com, tá? Preposição com. Mas eles não têm pronomes. Por isso que eu destaquei aqui, fiz questão de voltar. São verbinhos que a gente não guarda e não usa muito. Não simpatizo com a ideia. Tá? Eles não têm pronomes. Tá certo? Beleza? Voltando lá, a questão que é, a questão 9, né? 9 ou 10. Tá, então, não simpatizo com aquele ator. Beleza? Volte para mim, eu o adoro. Quem adora, adora alguém, não há alguém. Então, volte para mim, eu o adoro. Certinho? A menina que eu gosto está aqui. Quem gosta, gosta de alguém. Tá certo? A menina tá, de que eu gosto está aqui. Quem gosta, gosta de alguém. Então, a menina de que eu gosto está aqui. Perfeito? Então, achamos o motivo do erro de cada uma. Paguei-lhe a última prestação. Tá certo? Pagar, tá? Quem paga a pessoa, transitivo indireto. Quem paga a coisa, transitivo direto. Aqui, dá a entender que está pagando uma pessoa. Paguei-lhe a última prestação. Letra E. Certinho? Letra E. Perfeito? Aonde nós acataremos as ordens do presidente. Então, com crase. Então, elimina a letra C. Tá? Cuja a propriedade não temos direito de cuja, né? Ou a cuja. Quem tem direito de cuja? De duvidar. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, elimina a letra A e B. Que letra que deu aí? Letra E, né? Acataremos. Aqui não é obedecer, tá? Quem acata, acata alguma coisa. Então, acataremos as ordens do presidente, sem crase.
de cuja probidade não temos o direito de duvidar. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Isso aqui já viu, né? Ou não? Já vimos, né? Vamos lá. Acho que alguém perguntou, cadê? O verbo dever, né? Então depende da situação, tá? O verbo dever. Então, um exemplo, ser obrigado a pagar, tá? Possuir obrigações, tá? Com alguém. Então, devia uma fortuna ao pai. Outro exemplo, continua devendo ao governo. Quem deve, teme. Depende da situação, tá certo? Sentir obrigação ao agradecimento. Tá? Estar sujeito a. Então, ó, sentir obrigação, tá, ou estar sujeito a. Olha só. Devia várias obrigações à mãe. Então, isso aí é com crase, tá? Deve bondade à mãe. Então, olha só. Então, tem obrigação, tá certo? É com crase. Tá? E quando é que ele pode ser pronominal também, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Pronominal. Deve-se à religião e à esposa. Tá? Quando é que ele leva pronome? Tá? Quando encontra-se obrigado, tá? Ou de consagrar. Então, encontrar-se obrigado a se devotar ou se consagrar. Um exemplo. Tá? Deve-se, exige pronome, à religião e à esposa. Tá certo? Um outro exemplo, ali esse anterior viu pronominal. Agora vamos ver transitivo direto. Tá certo? Interior moral ou habitual. Tá? Transitivo direto. Os filhos devem obediência aos pais. Então, deve o quê? Obediência. Tá? Devemos tomar banho todos os dias. Devemos tomar banho todos os dias, tá? Então, é hábito, habitual. Tá? Eu vou fazer o seguinte, já que perguntou, eu faço, a próxima aula eu começo com isso aqui. Só me lembre no grupo, tá? Me lembre que eu vou preparar. Então, essa questão do banho, tá? Essa questão do banho, então, o que aconteceu? Saiu um comunicado oficial, o governo de Mato Grosso. Hoje está decretado que o banho passa a ser facultativo em todo o território do Mato Grosso, não do Sul, tá? Do Mato Grosso, devido às baixas temperaturas. A partir deste momento, lavar os pés para dormir passa a ser considerado banho completo. Feito? Então, amanhã, 5 graus, certinho? E amanhã vem a professora Andréia com vocês, tá bom? Andréia, aula de amanhã. Por coincidência, juro que não vi o calendário, na hora que fui fazer o cronograma, tá? Amanhã eu não vou dar aula porque meu aniversário, né, professor? Já comemos o bolo aqui, amanhã vamos comer em casa. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Quem não assinou a lista pode assinar. Eu volto na terça-feira. Obrigado, obrigado, obrigado.